Contudo, por que eu quis trazer esse tema? Existem topos que você não pode vender. E outro ponto também, principalmente para quem opera ouro, olha quantas barras essa barra elefante eliminou. 65% de probabilidade desse trade. Por que eu quis trazer esse tema? Porque dentro da metodologia que eu opero, que não é minha, mais uma vez, né, do Oliver Vélez, que já tem 40 anos de experiências no mercado internacional, existem topos que você não pode vender porque o mercado não vai evoluir. E existem fundos que você não pode comprar porque o mercado não vai evoluir na compra. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Basicamente, esses setups que a gente utiliza, inclusive, eu já opero ouro há 7 anos e os alunos que estão comigo há mais tempo estão comigo quando eu comecei a abrir turma desde 2024, tá? A gente passou por uma onda de um rally quase que eterno no ouro, uma coisa incrível. Então, a gente já estudava a metodologia do Oliver, eu já aplicava isso nos meus trades, e toda vez que eu tentava vender um topo, o mercado me estopava. Por quê? Porque era uma região de compensação do mercado, onde ele ainda ia fazer um novo ciclo de alta. Então, a gente só comprava ouro. Por isso, eu realmente sou uma trader otimista. Bom, e para contextualizar como que isso acontece, né? Eu vou chegar lá na aula de rompimento, tá? Mas basicamente quando o mercado faz pernadas expressivas, isso aqui tanto na compra quanto na venda, tá? Ele começa a segurar na base do terço superior, que se você traça a sua ferramenta de Fibonacci, eu pouco utilizo a Fibonacci, tá? Mas dentro da metodologia, a gente trabalha com regiões e os traders que operam a mesma metodologia sabem. E isso daqui, dentro de uma ferramenta, você sabe que é a região dos 70% ali, né? Aqui, 61% a 50%, 50% não é FIBO, 50% é a metade de tudo, tá? O número áureo é 61,8%. Contudo, isso daqui numa aula de controle de forças, que a gente também tem lá na minha mentoria, eu explico para os traders que existem possibilidades de respiros do mercado. Eu vou querer começar essa aula aqui falando um pouco sobre isso, tá? Porque 9 em cada 10 trades respiram no terço superior, e se eles começam a fazer um range de compensação nessa região aqui, e as minhas médias, a gente trabalha com a média de 20 e a média de 200, que é essas que estão aqui no gráfico, a de 8 é para a gente analisar uma tendência de poder, ou trem das 8, que a gente fala. Se essas minhas médias, que eu vou pintar a 20 aqui de azul, elas estiverem se aproximando, sabe quando o mercado ele expande demais, ele não vai buscar as médias como um ímã? Pois é, a 20, que é a mãe, vai até o filho, que é o preço. E aí o que acontece aqui? Esse mercado comprime novamente. Ainda que a minha 200, que é a avó, que a gente chama, né? Gente, se eu estiver falando rápido, se esse conteúdo já tiver muito, meu Deus, calma, volta tudo, pode falar, tá? Eu sou intensa. Não, força. E quem tiver perguntas para fazer, como é óbvio, pode ir perguntando. Que nós temos aqui a prestar atenção também às perguntas. Isso aqui eu já quero explicar para abrir o tema, que nem todo topo é compra, é venda, e nem todo fundo é a compra, para vocês já identificarem de primeira quando esse movimento, principalmente o ouro faz bastante isso, tá? Acontecer. Fala aí, não pegou, bonde andando, a gente fala de novo. Bom, vou fazer o possível para ser breve, eu tenho uns materiais aqui, uns materiaizinhos para a gente olhar, tá? Que é da minha mentoria. Então, assim, ó, o que acontece? Por que nem sempre a gente vai vender ou comprar no fundo, no topo, tá? Porque o mercado, ele começa a fazer regiões de compensação. E se ele começa a mudar a estrutura para fazer novas pernadas, seja de queda ou seja uma pernada de alta, tá? E outro ponto também, principalmente para quem opera ouro, é o estímulo geopolítico, né? E isso daí fala muito mais ainda, tá?
Então, a gente vê uma pernada enorme de queda que a gente teve. Poxa, isso aqui no gráfico diário do ouro foi um rally épico e agora está sendo uma queda épica também, né? Então, por que nem sempre a gente vai vender um topo, tá? Porque quando ele entra, você vê que até aqui nessa própria pernada, que o mercado andou de lado bastante, gente. Foi mais de um mês aí andando de lado, nessa pernada toda que a gente tem do ouro aqui, ó. Ele começou a travar na região de retração, 50% dele. Aí tem gente que quer vender e quer pegar lucro. Isso daqui pode ser para qualquer tempo gráfico, tá, gente? Eu estou dando um exemplo aqui do 60 para aumentar a lupa, tá? E também porque o 60 é o nosso conselheiro. Eu já vou explicar isso também. Então você percebe que ele já tinha uma base apertada, o mercado entrou numa região de compensação aqui. Todas as vendas que você tenta fazer, elas não são muito bem sucedidas, certo? Tendo margem de pegar alvos nas retrações. Ele não evoluiu mais do que isso. E aqui ele começa a fazer uns fundos ascendentes. E tem gente querendo vender ainda. Então a gente precisa esperar o contexto do mercado, tá? Eu mesma tive uns stops nessa região, porque o mercado está bem vendido. Não existe ainda contexto para essa mudança acontecer, ele ainda podendo vir buscar novamente o fundo ali do 3.940, por exemplo, tá? E aí a gente espera essa mudança de estrutura acontecer para você comprar esse mercado. Isso aqui pode ser nas máximas, tá? Isso depende muito do ciclo que ele está fazendo. Aqui, tá? E aí, o que eu fiz com a turma? Eu falei assim, ó, isso aqui é um setup dentro da metodologia. E isso aqui pode ser em qualquer tempo gráfico, mais uma vez, tá? Você pode operar no gráfico diário, você pode operar no gráfico mensal, onde você quiser. Troca de cor no terço superior, olha quantas barras essa barra elefante eliminou. 3. 65% de probabilidade desse trade evoluir para as máximas. 65% desse setup. É chamado de VBS, né, dentro da metodologia, que é o nome do Oliver, né? Velez by Setup, ele botou esse nome. 65% de probabilidade. Gente, é um trader que tem a minha idade no mercado. Imagina o que esse cara já não viu e já testou. E o mais simples funcionou. Então, quando a gente fala que o simples funciona, não adianta querer complicar, comprar indicadores, um monte de coisa, pinta gráfico, faz aquilo, se você não sabe o básico. Se você não sabe o contexto do mercado, a troca do mercado de comportamento, se você não sabe contar o número de pernadas, se você não sabe o que é uma barra de exaustão, não vai adiantar. Porque se você não vê que esse contexto aqui já está virando para um contexto mais comprador, mais positivo, você não consegue projetar isso e pegar alvos, porque aqui já deu 80 pontos da nossa entrada, né? Então, se você pode fazer um swing trade, você faz uma compra nessa região e deixa o resto correr. E vai fazendo suas adições e pegando seus alvos ali. Mas o que mais me chamou a atenção nisso aqui, Pedro, não foi o volume em si, mas foi a sequência das barras. E quando ele rompe tudo isso, olha como que ele deixa para trás um movimento que ele nem olhou. Sabe aquela coisa da criança que corre, que nem olha para trás? Já foi. E aí, o que acontece aqui? Eu tinha essa região aqui como a nossa resistência. E olha o que ela vem a se tornar depois que a gente rompe sem olhar para trás. O suporte. Então, toda resistência anterior torna-se um suporte para a gente. O que mais a gente tinha aqui de confluência que é impossível você não ver uma compra aqui? Ó, eu pivotei, já tinha a minha resistência anterior. E o que é essa estrutura aqui dessa pernada? Não é o meu 50%? Olha aí. 50%. E aí eu dou um novo tiro, tá? Então, o que eu quero que você veja, isso tanto na ponta compradora quanto na vendedora, eu falei sobre isso com os meus alunos. O mercado tá fazendo o movimento dele, ele marcou a metade, ele rompeu essa metade que deixou, ó, aqui não foi uma resistência anterior, ele volta a ser o quê? A retração, tá? Os 50, os 68, os 61,8.
e assim ele vai marcando micros suportes e resistências, tanto para a ponta compradora para a vendedora. Aí você compra essas regiões de rompimento, você compra antes disso daqui, que é aqui no VBS, que foi o que aconteceu, ou você vai comprar aqui. Ele não fez um tiro e ele não segurou aqui, ó, no terço superior, e aqui tem gente tentando vender. Mas como que eu vou tentar vender se eu não tenho nenhuma expansão na minha média de 20? Se eu estou comprimida e o mercado está subindo e ela está suportando o preço. Fez uma parada na 20 aqui, fez outra parada na 20, fez outra parada na 20, boom. Entende como você vai saber comprar um suporte ou uma resistência? Porque nem todo, por isso que o nome da live é nem todo topo é venda e nem todo fundo é compra. Aqui, várias pessoas foram estopadas, provavelmente, porque você tem um movimento comprador bonito, aí ele começa a falhar com NRBs, né? As NRBs, normalmente, elas são os setups de reversão, e aí as pessoas tentam vender e o mercado volta, porque ele está segurando numa das bases mais importantes do preço, que é o terço superior. Você nem precisa mais fazer trades. Outro dia eu fiz um trade com a turma que deu $5.000 num trade. Eu falei assim, cara, isso daqui para muita gente é 3 meses de trabalho. Será que, dependendo do estilo de vida de cada um, você precisa fazer mais algum trade naquele mês? Não precisa. Você tá bom, já pegou a tua parte do mês inteiro do mercado em um dia. Então, se você souber localizar isso daqui, você vai fazer muito dinheiro no mercado. Não vou dizer para você que é agora, tá? Porque demora para entender, né? Para praticar. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Os rompimentos, eles são movimentos explosivos, movimentos lindos, mas 72% deles falham, gente, estatisticamente. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso aqui é o Oliver, tá? Tudo que eu trago aqui para vocês é que eu aprendi com ele. Só que 28 que funciona, eles são grandes lucros que você vai fazer, tá? E aí, como podemos distinguir entre rompimentos que são propensos a falhar e os que não são? A gente já deu uns exemplos ali no gráfico. Vamos lá, para a figurinha, para vocês lembrarem. Lembra daquele movimentinho de bosta que o mercado vem aqui dar uma cheirada? Eu falo com os meus traders que ele vai ali no muro do vizinho dar uma olhada para ver se está tudo bem e volta. Não tem nada, cara. Fofoqueiro, vai só lá olhar. Então é esse tipo de rompimento que falha. E é esse tipo de rompimento que muitos traders compram, colocam seus stops técnicos abaixo dessa região e estão estopados, tá? Isso daqui é uma base lateral sem fundamento. Traders normalmente usam fundo como esse stop. E vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Olha aí o picabu. Ele vai lá, faz aquele picabu e dá uma olhada no terreno do vizinho, volta, e aí você é estopado nessa região, tá? E aí, quando são os rompimentos que eles vão funcionar? É aquela base apertada que eu falei para vocês. A média, aqui a média. Sabe o que acontece aqui, o Pedro? É que quando o mercado está assim, a minha média de 20 está passando por aqui, a gente está, e às vezes até a própria 200, está em cima, está embaixo, a gente está numa região de trap, que é a região de armadilha. E aí a galera está querendo fazer trade aqui dentro dessa região. Vai virar liquidez, espera o mercado sair e assumir um contexto comprável ou vendível, por favor. Espera esse encontro da média, espera ela ser uma guia dentro da sua jornada. Você vai ver que os fundos vão começar a ser mais ascendentes, ele vai respeitar a 20 como um suporte, o estado já estará comprimido, e aí a sua compra é exatamente quando ele faz a limpeza. Eu já peguei a minha parte do mercado, então isso eu também treino com os meus traders do desafio dos 2 cliques. Você tem 2 tiros por dia para dar, quais serão eles? Isso faz com que o trader mitigue os riscos e faça menos entradas com precisão, porque ele sabe que ele não pode passar de 2. Se passar, acabou para ele hoje, amanhã ele volta, tá? A intenção é trazer clareza, trazer o quê? Um desafio mesmo para a sua gestão das emoções. Você não vai controlar a sua emoção, você tem que fazer a gestão dela, tá? Mas é basicamente isso. Eu sou uma trader que quer viver e não quero operar o mercado direto, não.